pessoal, eu sou a Juliana, perita contábil aqui da Intelitax. E eu sou a Jaiane, sou advogada tributária aqui na Intelitax. E estamos aqui para te ajudar a transformar tributos em oportunidades. Aproveitando, deixa eu já avisar para vocês, em alguns momentos a nossa diretora, a Karina, que está aí atrás, pode nos interromper para nos lembrar de seguir nossa colinha que está aqui na frente, tá? Então aproveita aí o vídeo até o final, tá bom? Você não vai convidar o pessoal para curtir, comentar e compartilhar verdade, nosso conteúdo? Parte. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta e compartilha. Tá bom? E já deixa a sua dúvida aqui que vai ser um prazer respondê-las. E no vídeo de hoje nós vamos abordar como os impostos são calculados e recolhidos. Você sabia que todos nós, sem exceção, somos contribuintes? Pagamos impostos direta ou indiretamente, todos os dias, mesmo sem perceber. Mas antes, se você tiver alguma dúvida sobre essa questão de impostos, tributos, fique ligado porque eu já gravei um vídeo aqui neste canal falando sobre tributos, que você vai pagar desde o momento que você nasce até a sua morte. Deve aparecer em algum card aqui em cima, à esquerda. No vídeo anterior que a gente gravou, a gente falou que os tributos eles incidem sobre o consumo, a renda e o lucro. Quando você compra um produto, contrata um serviço, já está pagando impostos, certo, diretora? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, estão embutidos no preço final do produto ou do serviço. Seja você pessoa física, como agente, ou pessoa jurídica, que são as empresas, inclusive os MEIs, você paga esses impostos quando você também consome. O dono do estabelecimento tem a responsabilidade de pegar esse valor do imposto que você pagou na aquisição do produto ou do serviço, de repassar esse valor para o fisco. Mas peraí, quem faz esse cálculo? O contador. Contudo, o contador da empresa está sempre muito sobrecarregado, com obrigações acessórias, como enviar informações ao fisco, e muitas vezes sendo chamado de dedo duro por sua função. Exatamente, porque o empregador, o empresário, ele recebe lá suas guias para pagar no início ou no final do mês, só que enquanto isso, o contador está lá nos bastidores, enviando informações sigilosas, valiosas, que é dever dele, né, por questão das obrigações da sua função, para munir o fisco de mais informações para ele poder fiscalizar as empresas e verificar se elas estão pagando corretamente seus impostos. Agora eu entendi, porque os contadores não têm tempo. Não, exatamente, porque ele não apenas calcula guias, o cliente recebe guias, mas em contrapartida ele continua trabalhando, abastecendo o fisco de informações para que ele faça o cruzamento e verifique se de fato essa empresa, o contribuinte, seja pessoa jurídica ou física, estão recolhendo corretamente seus impostos. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Se o contador ele fica passando informação para o fisco, ele joga no time de quem? No time do cliente ou no time da Receita? Depende. Depende do quê? De vários fatores. Depende qual que é a visão do contador. Por quê? Como o contador ele tem uma responsabilidade civil com todas as informações que ele presta ao fisco, geralmente, quando ele for tomar alguma decisão para tributar a maior o contribuinte, por ele ter essa responsabilidade, ele opta por tributar a mais, ao invés de buscar algum mecanismo para que seja reduzida a carga tributária. Aí é onde vem o advogado. O advogado ele tem uma visão da legislação sobre as ilegalidades que são cometidas, e aí o que a gente faz? A gente dá todo o subsídio para esse contador fazer a tributação a menor para o contribuinte e assim dando todo o aparato judicial, fundamentando defesas administrativas ou ações judiciais para fazer valer o direito do contribuinte. Que é aquilo que você explicou uma vez. É legal você deixar tudo sempre documentado para usar como material de defesa. Isso. É que infelizmente, é claro, o contador ele lida com muitas leis. Só que como ele está sempre na operação, não falo que falta vontade, falta ali tempo para que ele consuma todas as nuances da legislação para ajudar aquele cliente dele a recolher menos impostos. É que, na verdade, o contador está mais sendo um funcionário do fisco do que propriamente sendo um prestador de serviço para a empresa. E por quê? Porque o fisco
ele sempre está editando novas normas, declarações e atribuindo essa responsabilidade de fiscalização para o contador. E aí toma todo o tempo do contador e ele não consegue pensar num planejamento tributário para o cliente. E aí o que a gente faz como advogado? A gente observa todo esse sistema, como é que funciona, e entende quais são as responsabilidades que o contador ele tem quando ele presta essas informações para o fisco, e aí a gente dá todo esse aparato para ele, né? É isso. Super gêmeas, ativar! Por isso que, ao invés das profissões criarem rixas entre si, o ideal seria a gente não diz naquele ditado, todo mundo tem que conhecer um bom médico, sempre algum profissional de confiança, um bom mecânico, um eletricista. Todo contador tem que ter um amigo advogado, tem que ter um advogado. E no nosso caso, somos irmãos, né? Então, isso facilita bastante o trabalho aqui na empresa. Você ter essa parceria, não encarar o advogado como um concorrente e nem o advogado encarar o contador como um concorrente. E a parte melhor diante de tudo isso é que a gente, tendo uma parceria com o contador, a gente dá todo esse suporte, todo o aparato jurídico para que a gente consiga, junto com o contador, recuperar tributos pagos de forma indevida ou a maior para o fisco. Além dos impostos sobre a renda, a gente também tem os impostos sobre os lucros. E quais são esses impostos sobre os lucros? O IRPJ. E aí, Ju, você que agora está com a bola da vez. Então, além do IRPJ, as empresas maiores, por exemplo, elas estão sujeitas a tributações adicionais, como a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Por isso que é muito importante você ter uma assessoria especializada para você não perder oportunidades de economia. Por quê? O IRPJ e a CSLL, se não for bem planejada, pode acabar fazendo com que o empreendedor, o dono do negócio, local, seja qual for o ramo dele, acabe também pagando mais tributo do que o necessário por falta desse planejamento. Além desse planejamento que você comentou, você acha qual que seria a questão mais fundamental com relação à escolha do regime tributário correto? Então, hoje no Brasil a gente tem 3 regimes tributários pelos quais as empresas podem estar submetidas. O Simples Nacional, ele é um avanço ao MEI, né? É um regime tributário um pouco mais simplificado, né? É mais para quem está saindo de um microempreendedor individual e partindo para uma microempresa. Ele tem um regime mais simplificado que também facilita a vida do contador. A gente tem, em segundo momento, o lucro presumido ou o lucro real. São 2 regimes tributários também, né, para empresas comerciais ou de serviços, mas eles têm nuances, legislações um pouco mais específicas que torna mais difícil até o recolhimento dos tributos e precisa de um contador bem especializado na área para ajudar esse dono de empresa, esse comerciante, esse prestador de serviço a recolher uma carga tributária menor. Então, são 2 regimes um pouco mais complexos e exige um pouco mais de especialidade de quem for cuidar dessas empresas. Cada um desses regimes tem suas vantagens, mas a escolha errada pode custar caro ao negócio. Por isso, o casamento entre o contador e o advogado para fazer o planejamento tributário para uma empresa é imprescindível, seja no início das operações ou no decorrer dessas operações, porque a gente tem 2 formas aqui de analisar a empresa. A primeira é aquela empresa que está iniciando as suas atividades. O que a gente faz? A gente faz uma projeção de lucro para o futuro, para que a gente possa analisar qual que é o melhor regime tributário, seja pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E também a gente tem aquelas empresas que já estão com as suas operações ativas. E o que a gente faz quando as empresas estão neste patamar? A gente analisa toda a operação da empresa, analisa os cenários de benefícios econômicos para que a gente possa verificar se o regime atual que ela está sendo tributada, se ele é o melhor ou se cabe alguma alteração para o próximo exercício, né? Porque a gente não pode fazer
a alteração de um regime tributário no mesmo ano calendário, somente no seguinte, para a gente verificar qual que será a melhor forma para que ela reduza a sua carga tributária. Por isso, quando a sua empresa paga apenas o necessário, o consumidor também se beneficia. Ou seja, quando a gente vai no mercado, a gente contrata um serviço, a gente sente a diferença da carga tributária menor no nosso bolso, porque aí o empreendedor, o dono do negócio, ou o prestador de serviço, vai repassar um custo menor do imposto naquele valor do produto ou do serviço que a gente acabou adquirindo. E isso faz com que o empreendedor seja mais competitivo. Então, toda vez que você for contratar algum tipo de serviço, lembre-se, nem sempre o custo alto é em decorrência do empresário querendo ganhar mais. Ele pode estar muito atrelado à carga tributária. Na verdade, posso aqui dizer que 70% é a carga tributária. Vocês acham que a Receita, ela faz todos esses formulários, esses memorandos, esse monte de processos propositalmente para... Sim, com certeza. Ela faz. E ela vai além, ela cria obrigações acessórias para o contador ser o dedo duro dos seus clientes. Então, a gente fala tanto, o que é obrigação acessória? Existem dois tipos de obrigações para o contribuinte. Ele tem a obrigação principal, que é a geração da guia, o pagamento do imposto, e você tem a obrigação acessória. Para aquela guia ter sido gerada, você precisou alimentar um sistema do fisco e enviar essa informação para o fisco. Por isso que o fisco sabe, por exemplo, pegando um gancho da pessoa física. Já aconteceu, por exemplo, eu não sabia que eu era obrigada a declarar imposto de renda. Aí ela recebe lá uma notificação da Receita Federal, dá um problema na senha Gov ou no banco. Apareceu lá a pendente de regularização do CPF. Ela falou, mas eu não sabia que eu era obrigada a declarar imposto de renda. Por que ela não sabia? O fisco sabia, porque o contador foi lá e enviou uma obrigação acessória. Se ele tinha aquela pessoa na folha de pagamento de algum dos seus clientes, ele pegou todos aqueles trabalhadores e informou para a Receita Federal que aqueles trabalhadores receberam X no ano anterior. E aí a pessoa às vezes não sabe por quê. Ela pode ter recebido o informe de rendimentos lá do seu empregador, guardou, não se atentou às regras do imposto de renda e deixou guardado. Acontece muito isso aqui no escritório. A gente atende muitas pessoas físicas que passam para a gente fazer a documentação, a parte da declaração de imposto de renda, e aí a pessoa fala, não tive rendimentos. E aí quando a gente vai observar acesso ao ECAC da pessoa, verifica os informes de rendimento que consta ali no sítio da Receita Federal, a gente verifica que houve retenção, né, de imposto de renda, que ela prestou algum tipo de serviço e ela não se recorda. E aí o que acontece com essa declaração? Cai na malha fina. E aí você vai ter que se justificar. Enquanto está na malha fina, ótimo, beleza, você consegue só fazer o ajuste ali e de forma espontânea, sem receber multa. Agora, tem casos que a gente não consegue. O cliente já vem já com lançamento fiscal referente àquele rendimento que não foi levado à tributação. Isso acontecendo, mesmo a pessoa já tendo tido o imposto retido na fonte, mesmo assim o fisco cobra, né? Na verdade, em síntese, como que o fisco te enxerga? Como um bandido. Esta é a verdade. Infelizmente não tem como. E qual que é o nosso intuito? É trazer essa interpretação que o fisco tem em face dos contribuintes e, de certo modo, mitigar essas ilegalidades que são cometidas. Não vamos aqui falar a mentira. A verdade é essa, nua e crua. O fisco te enxerga como o maior bandido e mentiroso de todos os tempos. Mas o fisco, que deveria, de certo modo, cumprir a lei que está ali prevista, né, escrita, ele não cumpre. É tipo uma projeção da maldade ali em você, né? Basicamente é isso. Então é muito complicado a gente tentar explicar para o cliente que ele tem um direito previsto na lei e o fisco negar isso em um recurso administrativo. Isso é muito comum acontecer. E o que é mais triste é você chegar para o cliente e falar assim, olha, na esfera administrativa nós vamos perder. Por quê? A visão do fisco é, você é um bandido, você é o errado, você é um mentiroso. Mas, no judiciário, o que você vai ter? Reconheça o direito do contribuinte e anula o débito fiscal lançado.
Basicamente é isso. Ah, eu vou falar o resumo e aí eu já vou para a próxima parte. Se você ficou até aqui, meus parabéns. Você prestou atenção no conteúdo, isso é muito importante pra gente. Agora, aproveita, curta, compartilhe e comente. Mande sua dúvida pra gente aqui. E se inscreva no canal, por favor. Melhoramos, né? Nossa, já é de profissa, né?